Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, eu sou da Ampli Otimização e hoje eu venho falar sobre testes AB, mais precisamente sobre os testes AB com relação à motivação do cliente e os testes AB com relação à clareza, à usabilidade, para diminuir a distração do cliente dentro da página e facilitar ele finalizar o pedido, né? Lembrando daqueles três pilares, né? Um da motivação, o da capacitação do cliente para ele fechar o pedido e o gatilho, que são os três que compõem aí o necessário para o cliente fazer uma conversão. A diferença principal desses dois tipos de teste é que um foca mais na forma que o usuário utiliza a loja, né, o que ele está fazendo ali na loja, que nesse caso são os testes de capacitação, de gatilhos dentro da loja, e o outro são os testes de motivação, que vai mais de copywriting, né, sobre o que está escrito na loja, os títulos, as imagens, né? Se coloca uma campanha focada em prova social, uma campanha focada em aumentar a motivação do cliente, né? Na visão sobre o cliente, o que o cliente acha daquele produto, daquele problema que ele tem para resolver, né? Um teste focando em aumentar a visão do cliente sobre a necessidade de ter aquele produto ou serviço. A principal diferença com relação a esses dois testes é que no teste de motivação o momento significa muito, né? Por exemplo, todos os testes de motivação que foram executados durante o tempo, aí, a gente está em uma pandemia atualmente ainda, né? Mas teve ali uma concentração de medo, ali em março, abril, né? Teve uma concentração maior de medo. Isso faz com que muda muito o resultado dele, né? Porque os clientes, algo que antes era muito motivacional, né? Uma motivação boa para ele fazer um pedido, agora já não é mais. Então, às vezes, na situação normal, aquele teste ia ser bem sucedido, porém, por estar naquele momento, né, em específico, ele não funcionou muito bem, né? E aí, por isso, criar essa visão de que o teste não foi bem sucedido, mas na verdade é um momento. Enquanto um teste para facilitar a clareza de informações, melhorar os gatilhos, isso tudo trabalha em uma visão mais de deixar a loja intuitiva, a loja mais clara, mais concisa, fácil do cliente se localizar e encontrar o que ele precisa. E isso dentro da pandemia, fora, em momento de troca política, não vai fazer uma diferença gigante. Então, os testes que são executados para esse objetivo, geralmente mantêm o resultado, independente do momento em que o mundo se encontra. Então, e os testes de motivação varia demais dependendo do momento do ano, se é uma época de Natal, por exemplo, algum feriado, né? Conforme a empresa evolui, o que ela aparece na mídia, isso tudo afeta muito o teste de motivação, o que faz com que ele seja muito instável, né? Pensando por esse lado. Porém, os testes de motivação são geralmente os que mais criam variações na taxa de conversão. E essa é a importância de conciliar os dois, né? Fazendo sempre novos testes, focando a motivação, né? Entendendo para que ponto o cliente, a jornada do cliente está indo, né? A visão do cliente de mundo, né? Vamos supor que você trabalha com o público adolescente pode estar crescendo, né? Ou o mercado onde que esse público trabalha está mudando, isso tudo vai influenciar bastante a forma que ele pede na loja. Enquanto esses outros testes, os testes mais focados na intuitividade, no formato da loja mesmo, né? No layout, digamos assim, eles vão ter uma variação geralmente menor, né? Na taxa de conversão, porém ainda assim positiva. Eles se mantêm mais constante ao longo do tempo. Então, por isso a importância de estar conciliando os dois e não ir para tanto um lado quanto para o outro. Porque se você for pôr muita motivação, você vai ter uma loja muito instável, né? Que você faz um teste hoje, que daqui a um mês ele já não traz aquela melhoria na conversão, ou também você faz apenas testes pequenos que não evoluem com a jornada do cliente, né? Então, às vezes, está melhorando a loja, mas poderia melhorar muito mais se utilizasse também os testes de motivação. Então, essa é a importância desses dois testes, a diferença entre eles e por que é importante você trabalhar nos dois tipos e também entender que tem momentos, né? Por exemplo, no momento de pandemia, por exemplo, é interessante você executar testes relacionados à motivação, porém a não se apegar tanto àqueles resultados, porque quando esse processo, né, esse período passar, provavelmente aqueles resultados vão mudar bastante. Então, é bem importante sempre lembrar isso e sempre ter um documento para você estar anotando e acompanhando como a jornada do cliente está evoluindo e está acontecendo ao longo do tempo dentro da loja, certo? Então é isso. Lembrando que aqui na Ampli a gente trabalha focado nessa parte de otimizar a taxa de conversão, otimizar a receita, e nós fazemos isso através de análises profundas da loja, né? Entendendo como o cliente está utilizando a loja, quais os tipos de clientes diferentes, né? Em que momentos eles entram em contato dentro da loja, né?
clientes novos, clientes recorrentes, entender como cada um utiliza a loja e como melhorar a loja para todos esses segmentos, para trazer a maior taxa de conversão e a maior receita, entregando sempre uma melhor loja para o seu cliente, facilitando ele encontrar o que ele precisa, né? Porque quando você melhora para o seu cliente, você melhora a receita e a conversão por consequência, certo? É que a gente trabalha com essa parte tanto das análises, quanto de criar os testes AB também, acompanhar com a loja e fazer toda essa evolução contínua para estar sempre otimizando, certo? Então é isso, esse vídeo fica por aqui e até o próximo.